Oi pessoal, esse vídeo está sendo gravado dia 25 de abril de 2020 e o objetivo dele é trazer a nossa história, a história da autonomia treinamento, para que vocês nos conheçam melhor. Meu nome é Lara. E eu sou a Renata. E a gente representa então a Autonomia Treinamento. Nosso objetivo é trabalhar sempre promovendo uma vida com saúde, uma vida boa, uma vida sem dor, por meio principalmente do treinamento funcional. Mas é justamente sobre isso que a gente vai falar. A gente agora está entrando numa nova era, numa era em que a gente precisa pensar para muito além do treinamento funcional, muito além dos exercícios. Então a gente entrou na era da saúde funcional. E aí a gente quer começar esse vídeo falando do conceito de saúde. O que é, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde? Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e espiritual que não diz respeito somente à ausência de enfermidades. Beleza, esse é o conceito da OMS. Mas será que o conceito da OMS pode se abarcar, então, este momento que a gente está vivendo, que é uma pandemia, que é um momento de quarentena, que a gente está em casa, privado de várias coisas que gostaríamos de estar fazendo? Então, é sobre isso principalmente que a gente vai falar. Só que antes, então, a gente vai contar a nossa história, beleza? Então, eu vou contar um pouquinho da minha, a Renata vai contar um pouquinho da dela e depois a gente diz como é que a gente chegou até aqui. Meu nome é Lara, então, repetindo, sou professora de Educação Física, sou formada desde o ano de 2008 pela Universidade de Brasília. E sempre gostei muito da área da educação física, mas na verdade antes eu fazia teatro, eu achava que eu queria ser artista profissional. E aí eu fiz a faculdade de teatro por um tempo, depois eu fui para a educação física com amor pelas coisas do corpo, pelo trabalho com o corpo. Então eu acho que isso foi a união entre o teatro e a educação física. E aí eu sempre fui muito eclética dentro da educação física, queria trabalhar na escola, queria trabalhar na academia, trabalhei com tudo que você pode imaginar, até chegar numa coisa que eu posso dizer, nossa, agora sim eu gosto disso. Então, veja bem, estamos lá em 2008, quando eu me formei, e aí pipoquei por várias coisas, encontrei o treinamento funcional. Essa história vai ser resumida, depois a gente vai fazer outro vídeo para falar com mais detalhes de cada uma das nossas histórias. Então, cheguei no treinamento funcional. Quando eu descobri o treinamento funcional, que foi 2009, por aí, foi como se fosse a eureka da minha profissão. Então, foi um momento de iluminação em que eu consegui aliar todas as coisas que eu achava importantes com relação ao trabalho com o corpo. E aí, foi muito importante ter descoberto, foi muito inteligente, assim, como se tudo fizesse sentido, tudo encaixasse. E aí, eu estava de volta, né? Eu tinha ido morar na Austrália por um tempo, não vou entrar em detalhes dessas histórias muito doidas. E aí, quando eu cheguei de volta no Brasil, eu me dediquei só ao treinamento funcional, porque eu descobri realmente esse mundo de possibilidades, esse mundo que encaixava tudo que eu gostava da educação física. Isso em 2010. E aí eu entrei para trabalhar numa academia, que foi o meu primeiro emprego em Porto Alegre, no lugar que eu estava chegando após a estadia na Austrália. E recebi essa ligação, então você vai agora ter uma oportunidade numa academia, porque tem uma turma que vagou, uma turma de jump. Nessa época eu dava aula de power jump, que é uma modalidade de aquelas caminhas elásticas. Eu amava e eu falei, então eu vou, pode deixar que eu vou hoje mesmo. Agora, adivinha quem é que saiu dessas turmas para que eu pudesse entrar? Eu. Vai, conta a tua história. Bom, agora voltando um pouquinho, né? Depois a gente chega aí nessa academia. Eu me formei em 2007 em Educação Física na UBRA aqui em Canoas, Rio Grande do Sul. E trabalhava com musculação, trabalhava com ginástica muito e natação, né? Depois eu, dando aulas de jump, fiz pós-graduação, me pós-graduei e dando aulas de bike, trabalhava nessa academia, isso já alguns anos depois de formada, surgiu essa possibilidade de eu trabalhar com a natação infantil e vaguei uma turma lá em cima na ginástica, que foi onde eu conheci a Lara. E a gente começou a conversar muito sobre treinamento funcional e tal, trocar algumas ideias, comecei a ler um pouquinho mais sobre isso e aquilo explodiu a minha cabeça, né? Então eu fiz alguns cursos aqui em Porto Alegre, fora de Porto Alegre, e depois que eu fui fazer a formação, né, toda igual a que a Lara tinha feito já pelo GAF, que é um estúdio do Rio de Janeiro e tal. E depois não parei mais, só trabalhando com treinamento funcional, aquilo dali virou uma coisa assim,
é uma coisa tão simples, que faz tanto sentido, mas como que na faculdade, né, a gente não tem tanta liga, pelo menos na minha, né, na época, que já faz um tempinho, faz mais de 10 anos que eu sou formada, não tinha tanto esse embasamento do corpo integrado, né? Era tudo muito segmentado, né? Essa questão de funções articulares, eles só pincelavam e não davam aquela... Uma coisa que muda tanto, né, a nossa visão. E faz tanto sentido. É uma coisa que muda a tua visão de treinamento total. E foi assim que a gente se conheceu nessa academia. E... Então tá, então agora a gente vai dar um salto quântico a isso. Aí a gente 10 falando de 2010, quando eu entrei nessa academia, quando eu comecei a explicar para ela as coisas que eu achava legais do treinamento funcional, que eu já tinha feito a formação com o GAF, né? E aí ela entrou, e aí pulando para 2020, hoje nós temos um estúdio de treinamento funcional. Hoje nós somos casadas, uma com a outra, nós casamos em 2018, e aí a gente tem esse estúdio já está completando 5 anos de funcionamento. Agora, dia 21 dia 21 de julho, não vai mais ser no meio da pandemia, né? Já vai ter passado a pandemia, mas nesse ano tão complicado, né? Esse ano tão doido. E aí agora eu vou voltar só um pouquinho, vou fazer mais um flashback, a gente vai para 2019, foi quando a Autonomia Treinamento, personificada em Lara, descobriu a saúde funcional. Então eu encontrei uma nova possibilidade de integrar. Eu falei para vocês, a Renata falou, a gente teve essa eureka na nossa profissão, que foi lá 10 anos atrás, ou que seja 9 anos atrás ali, quando a gente descobriu o treinamento funcional e que o corpo é todo integrado, que não tem como a gente falar de uma dor no ombro sem eu pensar que o ombro está interligado até mesmo com os nossos órgãos. Inclusive tem várias relações, por exemplo, entre problemas de fígado e ombro. Você sabia disso? Isso aí a gente vai falar depois num vídeo só sobre treinamento funcional. Poderia. Que a gente pode ficar uma tarde inteira falando e sobre mais isso. Até do que uma tarde, porque é uma coisa que dá muito pano pra manga e todo mundo, mesmo pessoas leigas, descobrem o mundo quando começam a entender as suas funções articulares e as relações entre o corpo todo. Mas enfim, isso é outro assunto. E também vamos falar um pouquinho sobre por que a gente colocou o nome autonomia. Tá, né? peraí. 5 anos atrás... Peraí, calma aí, eu ainda tô falando da saúde funcional, calma. E aí, gente, a gente teve essa nova... Peraí. A autonomia veio antes da saúde A funcional. autonomia veio antes, tá, então tá, vamos lá, fala da autonomia. Por que a gente escolheu a autonomia? A gente ficou dias pensando que nome. Primeiramente, a gente queria um nome que fosse em português, né? Principalmente em português, porque tem tanto estúdio, tanta academia com nome em inglês. Isso. Gente, a gente está no Brasil, né? Por que a gente não usa a nossa língua, né? Então, a gente queria um nome também que passasse uma mensagem para os nossos alunos, né? E fosse a nossa definição. Nada melhor do que autonomia. O que a gente quer é que nossos alunos tenham autonomia. Eles tenham autonomia, tenham consciência corporal sobre, né? Autonomia sobre o seu corpo. Saber, além de dar exercício para eles, é saber por que eles, de repente, têm alguma dor, né? O que eles podem estar fazendo. Então, tu ter essa autonomia de saber, tô com uma dorzinha aqui, peraí, a função é essa. Então, dá isso para o aluno, essa informação para o aluno e tentar fazer ele ter o máximo de autonomia possível, né? E nada mais, que a gente mais está usando hoje, dia 25 de abril de 2020, no meio de uma pandemia, é a autonomia. Tá todo mundo treinando em casa, eu não tô ali do lado, né? Nem a Lara. Então, o quanto é importante, os nossos alunos parece que estão saindo muito bem com isso, o quanto é importante tu ter autonomia sobre o teu corpo, saber até onde tu vai, saber qual é o teu limite, ou, né, ir além um pouquinho, né? Se conhecer mesmo. Exatamente. Então, realmente, a autonomia foi uma coisa que a gente chegou nesse nome de uma maneira muito natural, conversando sobre queremos um nome em português e a gente chegou. E faz todo sentido, toda a relação com o treinamento funcional, que nem a gente disse, quando tu conhece teu corpo, tu tem mais autonomia. E aí agora sim, falando da saúde, como que a gente chegou ao momento de expandir o entendimento de saúde, que foi em 2019, que a gente encontrou a saúde funcional. Então existe uma certificação do método SAFE. Nesse método a gente aprende sobre 6 pilares que compõem a nossa saúde. E aí, para mim, e também, e acredito que sim para a Renata, foi uma nova eureka. Foi quando a gente começa a perceber que tem maneiras de treinar, e tem, claro que dão muito certo, e tem maneira de treinar que dá muito certo que ainda assim não dá resultado.
Por Exato. quê? Porque será que o que está faltando ali? Aquela pessoa que está fazendo tudo certo, que tá com as funções articulares super bem, só que tem alguma coisa. Tá se alimentando legal. Se alimentando bem, e aí ela tá sempre doente. E aí ela tá sempre com dor. Mas, cara, o treinamento funcional não resolvia tudo. Peraí, vamos atrás de mais coisa. Quando a gente descobriu a saúde funcional e a gente viu que a saúde vai muito além de exercício e alimentação, vai muito além de a gente estar dentro do peso padrão, né, para nossa altura, né, enfim, da massa muscular e tudo que a gente sempre falou e sempre acreditou. Então não estamos jogando fora o que a gente acreditou, mas a gente está acrescentando. E aí o que a gente acrescentou? Os 6 pilares da saúde. Quais são esses 6 pilares? A gente vai falar bem rapidinho sobre cada um deles, porque se você for para trás no nosso canal, você vai ver que tem um vídeo sobre cada um desses pilares. Só que é muito importante a gente repensar esses pilares nesse momento de pandemia. Então, o que a gente vai falar? Sobre os 6 pilares, eu vou falar rapidinho cada um. Movimento, alimentação, sono, garra ou resiliência, mente e blindagem social. E aí, vamos falar rapidinho sobre cada um? 1 minuto? Tá cronometrando? Foi. Movimento. Pessoal, quando a gente pensa em movimento, a gente tem que pensar para além do exercício e para além daquele tempo que tu fica na academia. Então, se tu vai para academia e vai 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, vamos considerar que são 3 horas da tua semana que tu tá te exercitando. E o resto das outras 500 horas da tua semana, será que tu tá sentado o tempo inteiro, deitado o tempo inteiro? Então, a gente precisa aumentar o movimento do nosso dia, ao invés de só ir para uma academia. Então, além da academia, que é muito importante, o treinamento funcional, daí na nossa visão, você tem que se movimentar mais, achar maneiras de fazer. Daí a gente usa esse estudo que é dos 10 mil passos, dos 10 mil passos por dia. Então, tem muitas explicações aí no canal, se você quiser voltar, e a gente ainda vai fazer mais um vídeo sobre isso. Pronto, movimento, falei. Alimentação. Alimentação é autoexplicativo. Quanto mais a gente se alimenta mal, pior a gente fica. Tem relação com muitas doenças, tem relação com muitos problemas alérgicos. A gente mesmo teve situações de se dar conta que a lactose nos trazia rinite. Então, coisas que tu vai descobrindo a partir da tua alimentação. E, principalmente, pensar que a gente precisa ter um consumo local, usar os alimentos que a nossa região produz, comprar do produtor local, comprar mais produtos orgânicos, enfim. E uma das coisas mais importantes, procurar uma orientação nutricional que seja específica para ti, fazendo o teu exame, como é que é a tua bioquímica. Então, para Renata, algum tipo de vitamina funciona de um jeito, para mim funciona do outro, então não adianta eu usar a mesma coisa que ela usa, porque pode ser que não funcione para mim. Então essa é a moral da história, procure orientação nutricional. Nutrição funcional é uma coisa que a gente indica bastante, e pense na sua alimentação, não menospreze a sua alimentação. Procure um nutricionista. Isso. Qual é o próximo? Mente. Quando a gente pensa em alguma coisa, essa coisa, ela reflete no nosso corpo. Então, a nossa mente, a gente sempre achava em diversas visões, aí, principalmente a partir do Descartes, né? Então, uma visão que a gente chama de cartesiana, que é a separação mente-corpo. Isso não existe, porque quando eu penso em alguma coisa, eu vou experimentar a química dessa coisa que eu estou pensando no meu corpo. Se for uma coisa muito boa, eu vou liberar esses químicos, essas substâncias que são boas para o meu corpo. Se for o contrário, se for uma coisa muito ruim, eu vou liberar também. Então tem muitos estudos, que também estão nos nossos vídeos do YouTube, explicando o quanto que existe relação entre uma coisa que eu penso repetidas vezes e problemas que eu tenho de saúde. Então eu vou fazer um testezinho com você que está assistindo esse vídeo. Fecha o olho, pensa em um limão. Pega esse limão na sua mão, corta o seu limão, tá? E agora tu vai pegar essa metade do limão e vai chupar. Você que fez o exercício, você sentiu alguma coisa na boca? Sentiu assim uma agonia, como se estivesse realmente chupando o limão? Pois é, se você fizer direitinho, prestando atenção e refletindo, você vai experimentar essa sensação. Isso é a prova de que o que a gente pensa reflete no nosso corpo, tá, gente? Então, bem rápido, vamos pro próximo. O próximo é sono. Sono, provavelmente um dos mais importantes, tá? Eu até botaria ele antes do exercício, porque se a gente não dorme direito, a gente não consegue render em nada, não consegue render no exercício. Então, é um momento que o nosso corpo se regenera, nosso cérebro se regenera. Então, eu preciso não só dormir, como eu preciso atingir estágios profundos de sono, uma quantidade significativa de horas, dependendo da idade, essas horas são maiores ou menores, e é importante a gente não menosprezar o sono, porque ele faz toda a diferença nos resultados. Na verdade, é nele que acontece todos os resultados. Lá, no fenômeno de supercompensação. É onde a gente mais tem liberação de hormônios, né, que vai
definir basicamente o teu dia ou os teus objetivos de acordo com o teu treino, de acordo com a tua alimentação, o teu bem-estar. Com certeza o sono é um dos mais importantes. E toda a relação da falta de sono com várias doenças. Exato. Pode voltar lá no vídeo do sono, você vai entender melhor. O próximo é garra. Garra, resiliência. Gente. Resiliência. Eu gosto de usar o nome resiliência porque eu acho que conversa mais, né? Porque às vezes a gente olha garra e pensa, é aquela história de eu preciso ter garra. Gente, não é assim. É uma coisa... Existe um livro chamado Garra, da pesquisadora Angela Duckworth, tá? Uma norte-americana, e ela mostrou que o nível de garra de uma pessoa é a capacidade que essa pessoa tem de lidar com fracassos. Então a gente, sei lá, pega lá desde a tua idade escolar, tu tem uma nota ruim e aí tu vai no outro dia pensar, tá, agora eu preciso estudar mais essa matéria. Ou tu vai pensar assim, cara, eu tive uma nota ruim, eu não vou estudar nunca mais, eu vou largar a escola. Isso funciona pra tudo. E basicamente naquele livro ela pega, né, ela faz pesquisas científicas utilizando amostras, né, de milhões de tipos de coisas e ela chega à conclusão que não é a questão do talento que vai te levar longe, né? Na verdade é a questão de como que tu se põe no momento que tu que tu tem um certo fracasso, né? Como que tu vai se comportar com aquilo? Tu vai tentar de novo ou tu vai não ir mais? Então as pessoas que têm mais garra, têm mais resiliência, elas conseguem chegar mais longe. Em várias amostras de artigos ali científicos que ela faz. Exatamente. E isso, imagina qual é a relação disso com a saúde, né, gente? Então, é a mesma coisa que eu dizer que uma pessoa, por exemplo, que quer perder peso, que quer emagrecer, que tem algum tipo de disfunção ou obesidade, ela começa a fazer uma dieta e aí não tem um dia que ela sai da dieta, daí no terceiro dia ela já não faz mais a dieta, porque ela teve um fracasso, então ela vai desistir para sempre. A resiliência está justamente nisso. Eu perdi um dia de dieta ou não fiz a atividade física um dia, eu vou fazer no outro, eu não vou desistir, porque na verdade a minha vida é um jogo eterno, né? Eu não vou parar nunca. Mas isso aí a gente já está aprofundando demais, passou pro próximo. Vamos pro último, sexto pilar, é a blindagem social. Blindagem social. Então, aqui, como a gente está gravando no dia 25 de abril, ontem, dia 24, a gente fez uma live que tá lá no nosso Instagram, que fala justamente sobre essa parte social da nossa saúde. Existem também alguns estudos que mostram que a gente pode influenciar as pessoas próximas a gente. Então, nós, segundo vários estudos, né, desses que eu também coloquei no vídeo do YouTube, nós somos resultado das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Quem são essas pessoas com quem você convive? Pessoas muito negativas, pessoas muito positivas. Então, você tem que fazer essa média e pensar que tipo de influência você está recebendo das pessoas, dos grupos. Pode ser grupo de WhatsApp, pode ser grupo de trabalho, seja o que for. Isso tudo tem muita influência na nossa saúde, muita. E inclusive, também, pode falar. E também nas redes sociais e na televisão, né? Nesse momento principalmente. A gente liga a TV, muita coisa ruim. Redes sociais também, muita coisa ruim. Então, tentar selecionar o momento do dia que tu consiga ter acesso, tenha acesso a isso, só que né? Não ficar o dia inteiro com aquela notícia ruim e aquela sensação de ansiedade, né? É bem importante. Tem muita relação dessa parte social com marcadores de ansiedade mesmo, não só ansiedade com diminuição do sono, enfim, tem muitos estudos que mostram essa relação do social com a saúde física, mas com a saúde biológica. Então tudo que a gente falou aqui, esses 6 pilares, a gente está falando de coisas que acontecem na nossa vida que influenciam nossa biologia, nossa saúde diretamente. A gente quer isso nesse momento que a gente precisa ter imunidade? A gente não quer, né? Ou melhor, a gente quer melhorar todos esses 6 pilares. E aí, agora que a gente explicou todos esses, a gente precisa pensar o que são esses pilares agora, dia 25 de abril de 2020. Hoje, no meio de uma pandemia. Como é que a gente pensa em movimento? Vamos começar tudo de novo, vamos falar de movimento de novo. Como é que a gente pensa em movimento e se aproximar dos 10 mil passos por dia, se aproximar de uma situação em que eu me movimente mais, se eu tô trancada dentro de casa, não posso me mexer? E aí, como é que é isso pra você? Esse vídeo aqui não serve pra gente dar dicas ainda, que a gente vai fazer novos vídeos sobre isso. Só pra levantar Só pra você pensar. É um momento filosófico, tá? Então, só pra também explicar pra vocês, isso aqui foi uma live que a gente fez no Instagram, que a gente acabou perdendo a gravação, então a gente tá fazendo questão de gravar de novo pra deixar gravado mesmo, pra que qualquer pessoa possa assistir. O que é hoje saúde. Movimento pra você? Saúde, exatamente, e esses 6 pilares. Movimento. Vamos lá, o que é alimentação? Será que a gente consegue acessar os mesmos alimentos que a gente conseguia antes?
Será que a gente consegue trazer um alimento, sei lá da onde que a gente trazia? Será que agora não está fazendo mais sentido tu fazer o consumo local, quem ainda não fazia? O que mais que a gente pode falar? Sono. O que é o sono? No dia 25 nesse momento assim de tanta ansiedade, né? Como é que é dormir se tu não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã? Essas incertezas, né? O que é? Será que você está dormindo bem? Será que isso não está influenciando na sua imunidade? Pensa. O que mais? Resiliência, eu acho que esse é o principal, cara. Esse é um que a gente tem que trabalhar todo dia. Como que a gente vai lidar com esse fracasso fenomenal, né? Que se tu for pensar por um lado é fracasso, por outro até não é, mas de uma certa forma, muita gente desmarcou viagem, desmarcou ou não está fazendo o que gostaria de estar fazendo nesse momento. Será que a gente continua com os mesmos planos? Os mesmos planos que a gente tinha da vida, do ano, do semestre, a gente continua? Às vezes é importante, né, a gente repensar sobre isso. O que vai mudar e se isso vai ser um fracasso ou não, né? E o fato de cair e levantar, né? Exato. Acabamos de ter uma super de uma queda. Alguma coisa a gente tem que saber que a gente vai tirar de positivo. Alguma coisa não. Eu acredito que só coisas positivas a gente vai tirar de tudo isso que a gente está passando, né? Por isso que é importante a gente pensar. Então, resiliência forte. A gente parou em qual? Mente, né? É a mesma história. E aí a mente junto com a blindagem social, já vamos falar. Como é que é isso? Como é que é estar com uma mente que traz saudável, boas substâncias para o meu corpo? Uma mente que te promove saúde. Se ao mesmo tempo eu estou entrando em contato com tanta notícia ruim. Como é que é isso para você nesse momento? Então, assim, para cada pessoa, esses 6 pilares vão ter uma resposta diferente nesse momento de pandemia e mesmo antes. E é por isso que a gente tem um check-up, o check-up da saúde funcional. Nesse check-up a gente avalia todos esses pilares para cada pessoa, porque para cada pessoa vai ser diferente. Então cada pessoa vai lidar de uma maneira diferente com tudo isso. Basicamente esse check-up são perguntas, né? Perguntas que a gente envia, vocês respondem e dentro daquilo a gente chega numa conclusão, chega no resultado. E a gente chega numa possibilidade de uma prescrição que vai além dos exercícios. Exatamente. Então, não temos a pretensão de fazer terapia, não é nada disso, de ser especialistas em sono, não é nada disso. Mas eu vou dar alguns exemplos de coisas que a gente faz. Por exemplo, a gente fala sobre, obviamente, exercício, função articular, treinamento funcional. A gente fala sobre respiração. Quando a gente muda o jeito de respirar, a nossa imunidade muda muito, a nossa relação com a ansiedade muda muito. Então a gente consegue ter pensamentos um pouco melhores. Quando a gente muda o jeito que a gente levanta de manhã ou o jeito que a gente vai dormir, então rotina matinal e rotina antes de dormir, faz toda a diferença. A respiração também diretamente ligada à meditação, estados meditativos, né? De se sentir presente ao momento, né? E isso tudo é neurociência. Exatamente. Neurociência básica. Se você for lá no vídeo do YouTube que fala de mente, a gente explica detalhadamente o que é a relação da mente com o corpo, o que é a meditação, que relação que tem a importância da gente ter uma atenção no momento presente e por que isso é potencializado nesse momento de pandemia, por que a gente tem que focar no momento presente, porque a gente não tem como prever absolutamente nada. Então, a gente precisa, se a gente pensa na respiração, a gente entra já num estado que a gente chama de meditativo, de atenção plena. Então a gente tem falado muito sobre isso nas nossas prescrições, entre várias outras coisas que a gente pode trabalhar. Então, a ideia deste vídeo aqui era explicar um pouco da nossa história, falar como que a gente chegou até a saúde funcional, passando pelo treinamento funcional e todas as reinvenções que a nossa carreira pode trazer. Então é muito importante também a gente reinventar, né? A gente repensar algumas coisas. Às vezes quando a gente fica muito estanque no jeito de trabalhar, a gente acaba não abrindo a cabeça para outras maneiras. E é o que está acontecendo com a autonomia. A gente está se reinventando, principalmente nesse momento de pandemia. A gente está revendo as nossas maneiras de entender o corpo. Então essa é a nossa eureka do momento, né? Eureka que vem desde 2019. E é interessante porque a gente estava nesse processo desde 2019 de trabalhar com 6 pilares, fazer vídeos, né? Passar essa informação de que a saúde é muito mais ampla do que só o exercício e a alimentação. E de uma hora para outra veio assim a pandemia, assim, logo. E agora cada vez mais, né? É o momento mais importante para a gente colocar em prática e para a gente passar esse conhecimento também para vocês. E o quanto a saúde é ampla e o quanto a gente tem que pensar em cada pilarzinho desse. Porque às vezes faltando não adianta eu estar dormindo bem, eu estar
me alimentando direitinho, fazendo exercício legal, mas eu mesmo assim eu me sinto ansiosa, né? Porque alguma coisa nesses pilares aí que não tá no equilíbrio. E a gente isso é a precisa coisa mais equilibrar. comum que tem, né? Exatamente. A gente precisa equilibrar para poder atingir, daí sim, os resultados que a gente gostaria que as pessoas atingissem com o treinamento funcional. Então, tudo para sempre adicionar, sempre melhorar os resultados de vocês e, claro, os nossos, porque a gente experimenta antes até de trazer para vocês. Então, principalmente a filosofia e o ensinamento, ou enfim, o questionamento que a gente quer deixar é como que você vai ser depois disso? O que será saúde depois dessa pandemia? Porque a gente vai sair dessa. Será que a gente vai olhar para o outro do mesmo jeito? Será que a gente vai olhar para a nossa saúde do mesmo jeito? Será que a gente vai consumir do mesmo jeito? Isso. Porque aí eu vou trazer mais uma informação importante. Essa pandemia ela já foi prevista por especialistas em torno de 5 anos atrás. Tá? Não só especialistas, como grandes financiadores de ciência e de saúde, como o Bill Gates, por exemplo. Existe um TED Talk do Bill Gates em que ele fala que o nosso maior problema não vai ser uma guerra, vai ser uma pandemia. E a 2015. gente tem 2015. E a gente tem como controlar isso, sabia? Sim, se a gente desenvolver a saúde pública em diversas regiões do planeta, se a gente não pensar só em uma região que é mais rica ou que tem mais acesso à informação e a recursos materiais, e a gente desenvolver o mundo como um todo na ciência e na saúde, a gente vai conseguir conter a pandemia. Será que a gente fez isso? Não fizemos, né? Daí a gente chegou exatamente nesse momento que era uma tragédia anunciada. E aí agora, como é que a gente vai fazer daqui pra frente? Será que a gente vai continuar com a mesma lógica? Eu digo, nós para com os outros e o sistema mesmo, né? Então fica aí um questionamento, uma reflexão, porque se a gente continuar do mesmo jeito, vai ter outra, mais e vai ter outra, e vai ter mais outra. seguido. Então, pense sobre isso. O que é saúde para você? O que são esses 6 pilares no dia 25 de abril de 2020? Como vai ser quando acabar? O que você vai levar disso? Quem vai ser você quando sair dessa? É isso, Renata? É isso. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Se cuidem. Se cuidem, contem conosco. Estamos aqui sempre. Fiquem ligados nas nossas redes, nas nossas lives que tá rolando. E, por favor, se puder, curtir esse vídeo, se puder se inscrever no nosso canal, agradecemos muito, ficamos muito felizes. E o YouTube ajuda a divulgar mais as nossas informações e nossas ajudas com conhecimento para mais pessoas, ok? Obrigada e até mais.